Olá, pessoal, boa noite. Vamos entrando. Deixa eu me ajeitar aqui. Boa noite, boa noite. Como é que vocês estão, gente? Voltamos, né? Que eu fiz uma live ainda há pouco. Boa noite, sejam bem-vindos. Mas, meu Deus do céu, tá comendo já, rapaz? Minha dieta da quarentena. Cadê? E tá bebendo o quê? E Água, né? vou botar o shake. Água, né? É, Mate Leão Diet. É mole? que aí um já. Ô, show Não de adianta. bola. Hã? Não adianta. Eu só vou conseguir ficar do jeito que eu quero na hora que eu começar a fazer cardio. E eu não faço cardio, entendeu? É. Podemos? Na hora que você quiser. Deixa a galera chegar, chama o povo. Tá, deixa eu ir. Pessoal, aproveita, eu vou aqui chamando também. Enquanto o Márcio come, eu vou convidar a galera aqui, ó. Deixa eu ir chamando aqui. Vou comer. Tá. Comenha. Vocês querem que eu come fazendo graça ou querem que eu come igual o Benjamin? Ah, deixa eu te falar uma coisa. As minhas lives, enquanto eu vou convidando aqui, eu vou falando. Eu Uma faço hora. coisa. Aham, aham, famosos 5 minutinhos. Deixa eu te falar. Eu aprendi com você. Então, brincadeira, a gente pode. Vamos. A gente corre, tá? Fica tranquilo. Mas Não. deixa eu. Mete bronca, vamos fazer. Mete Tá, bronca, não deixa tem eu. problema. Tá. Deixa eu ir chamando aqui. As minhas lives são assim mesmo, tá? Eu brinco, eu zoo. Acho que é isso que o pessoal gosta. O pessoal Lógico, fica. lógico. Live, O pessoal live é pra gosta. isso, pô. Vambora. É, tá. Deixa eu chamar aqui. Acho que o pessoal já entrou. Você brinca e eu como. Tá ótimo. Deixa eu te falar. Eu te convidei porque, em primeiro lugar, você sabe que eu tenho uma admiração incrível por você, né? Virou um amigo mesmo da minha família e tudo mais. Você é Diga. suspeita, né? Você é suspeita pra É, falar de mim. é. Homem, Cito, gente, cara incrível, cara. Eu tenho uma admiração imensa, virou um amigo mesmo. Amigo mesmo, assim, top. Amém. Amém. E eu te convidei justamente porque eu sei que você é um cara que não tem dois papos, meu amigo. Tu pega, fala mesmo, Uhum. né? E o que acontece é o seguinte: eu vejo as suas lives, elas são incríveis, assim, são de um baita conhecimento. E você que me segue e não conhece ele, vai lá, cara, segue e vê. Assim, esteja disposto e disposta a, cara, põe amor nas palavras, porque ele é um cara que ele fala o que você precisa ouvir, né? Então, muitas pessoas conhecem você como o cara que, pô, a Imperial é o cara que trabalha com marketing multinível há muito tempo, só que as pessoas não sabem quem é o Marco Ângelo, as pessoas não sabem o que você fez até hoje para chegar, né? É óbvio, as pessoas sabem do negócio, mas não sabem o que o Márcio Ângelo passou. Não sabe Uhum. história, mas não conhece o Márcio Ângelo por trás dos bastidores, entendeu? Então, as minhas lives, eu faço assim, e eu acho que é isso que é meio que um documentário, assim, sabe? E eu acho que é isso Uhum. que as pessoas precisam, né? Então, Uhum. para começar, né, me diga aí, quem é o Márcio Ângelo? Deixa eu terminar aqui. Pode comer, Não, tá ataca bem, só aí. isso. Não, pode, gente, pode comer. Aqui é assim, o pessoal gosta disso mesmo. É brincadeira, amigo. Fica Hum. tranquilo. Hoje eu tô de gordice, né? Comendo que não deve. Não tem Hum. problema, Hum. a gente entende. Hoje é domingo. O que é isso, gente? Eu Ó, fiz hoje um é domingo. bochecho aqui, não queria que o povo visse meu bochecho. Ah, tá. Hoje é Pra domingo, é dia limpar o do dente. lixo. Se bem que você tá. Vamos lá. Vá. Então, na verdade, eu sou um empreendedor de marketing de rede hoje, né? Sou carioca, nascido e criado aqui no subúrbio do Rio de Janeiro. Venho de uma família simples, né? Meu pai, ele era empreendedor quando eu era... Meu pai sempre foi empreendedor.
Em alguns momentos da vida ele se tornou empregado, trabalhou para alguém, mas foi muito rápido. Meu pai tinha muita grana quando eu nasci e até os meus 5, 6 anos ele perdeu tudo e aí a gente ficou muito pobre, viveu uma situação muito difícil durante muitos anos, né? Até eu me casar, até eu sair da minha casa, a gente sempre viveu com muita dificuldade. E eu sou um brasileiro comum, né, cara? Que sonha em ter uma vida melhor, que quer lutar, que quer vencer, né? Comecei minha vida como mecânico de aeronave, né? Com 19 anos eu entrei na aeronáutica. 19 não, 18. 17 para 18 eu entrei, me formei. No ano seguinte fui para a Varig, trabalhei 6 anos na Varig como mecânico de aeronave. Na Varig eu estudei para piloto e para comissário, né? Fiz cursos particulares, mas não rolou porque eu precisava de grana para pagar as horas, eu não tinha. E surgiu a oportunidade de eu trabalhar com alguma outra coisa. Um amigo meu me convidou para conhecer um negócio, eu fui, cheguei lá, era venda. Eu não imaginava que eu ia me dar bem com isso, eu achava que nem tinha jeito para isso, né? Eu era cheio de preconceitos com isso. Mas é aquilo, né, minha amiga? Quando as pessoas querem, né, aprender algo, quando elas querem vencer, elas não escolhem o que tem que fazer. Elas simplesmente vão lá e fazem o que tem que fazer. Foi o que aconteceu, foi onde começou a minha história no empreendedorismo. Eu topei trabalhar com venda paralelo ao meu emprego e fui pegando gosto. Quando eu percebi que aquilo poderia dar um retorno muito maior do que o meu emprego, primeiro eu tive que passar por um processo para aprender. Quando eu aprendi e comecei a ganhar mais do que no meu emprego, eu tomei a decisão de não trabalhar mais para os outros. E aí eu pedi baixa no meu emprego, pedi 1 ano de licença, saí do emprego, fui trabalhar com vendas, fiquei 3 anos trabalhando com vendas, me tornei empreendedor no primeiro ano de vendas porque eu comprei uma pequena franquia do produto que eu vendia para poder comprar o produto a preço de custo. E fiquei 3 anos trabalhando com isso, até conhecer o multinível, né? Trabalhei com isso 3 anos, saí do negócio, aguardei um pouco, procurando novas oportunidades, acabei encontrando o multinível e estou há 15 anos no multinível, né? Fiz 18 anos e meio de vendas e de multinível agora tenho 15 anos e 3 meses. E é isso. E estou aí, nunca mais voltei para trabalhar para ninguém depois que comecei a empreender. Sou feliz com o que eu faço, né? Sou apaixonado pelo meu modelo de negócio, amo ajudar as pessoas, amo ensinar o que eu aprendi, compartilhar aquilo que mudou minha vida, né? Ganho muito bem para isso, né? Sou muito feliz, gosto de fazer o que eu faço. E hoje, para mim, isso tem um propósito, né? O meu trabalho ele é muito além de um trabalho, ele se tornou um propósito de vida. Na verdade, o propósito de um homem, ele vai muito além do trabalho dele. O propósito de um homem tem a ver com família, com o seu papel na sociedade, com o seu papel como pai, como esposo, né? Enfim, como filho e tudo. Mas é muito forte dentro da minha missão de vida esse meu propósito profissional também. Porque ele, além de me manter, né, ser a minha fonte de renda principal, é um negócio que abençoa outras vidas, né? Ele transborda para a vida de outras pessoas. Então, quando você transborda para a vida de outras pessoas, Deus está nisso, né, cara? Deus está nisso. Deus está naquilo que você faz e não só beneficia você, mas beneficia outras pessoas. E é isso. E além de fazer o multinível, agora eu tenho meus investimentos, né, de negócio tradicional, que são franquias também. Não é muita coisa, mas é alguma coisa. E agora eu estou enveredando também para o lado do ensino com a academia do multinível aí, que tem a ver ainda também com o meu propósito, né? Legal, mas tira uma dúvida, assim, a gente sabe que quando a gente é um pouco mais jovem, a gente aprende o quê? Estuda para ser alguém. Em algum momento o seu pai ou a sua mãe chegou para você e falou, cara, estuda para ser um empreendedor, ou isso veio com você? Não. Como é que você sentiu? Na verdade, a gente aprende em casa a estudar para não... A mãe fala assim, ó, estuda para você não... Como é que fala? Tipo assim, estuda para você não puxar carroça quando você crescer. Mais ou menos isso que as mães antigamente falavam, né? Você tem que estudar para você ser alguém na vida. Realmente, eu acho que o estudo é extremamente importante. O que a mãe esquece de ensinar é que não é só o estudo acadêmico, né?
é o estudo de outras coisas, né? Você precisa ter conhecimento, você precisa buscar sabedoria ao longo da sua vida. Então, esse era o ensinamento da minha mãe, que eu tinha que estudar, que eu tinha que arrumar um emprego, para eu não ter uma vida igual a do meu pai. Porque meu pai ele tinha falido, minha mãe esqueceu que meu pai foi rico, né? E ele faliu e ele foi trabalhar para os outros. A gente passou uma vida muito ruim, muito difícil. Teve momentos assim de uma vida meio miserável em alguns momentos. Mas eu creio que tudo isso foi um grande aprendizado para mim, né? Para eles também, óbvio. Mas o meu pai, ele era muito empreendedor, né? Por mais que ele fosse duro, quebrado e vivesse uma vida mais ou menos, ele era um cara muito empreendedor. E eu acho que essa ousadia, né? Esse desejo de ser grande, de ter as coisas, de viver o extraordinário, de fazer coisas incríveis, veio do meu pai. Minha mãe sempre foi mais simples, minha mãe sempre foi muito limitada, nunca sonhou muito grande, até porque da onde ela veio, né? Minha mãe viveu em extrema pobreza na sua infância, né? Até casar com meu pai. Então, eu acredito que para ela se ela tivesse uma casa com as contas pagas e pudesse comer bem, as contas estivessem pagas, já estava bom. Meu pai não, meu pai sempre foi o sonhador, né? O cara que adorava carro, que adorava moto, né? Que gostava de restaurantes, de coisas boas. Roupa nem tanto, viagem nem tanto. Viagem ele viajava mais a trabalho de para lá e para cá, eu acho que ele não tinha muito isso. Mas o grande sonhador era ele, né? Então o espírito empreendedor na minha família era dele. E a minha mãe sempre puxando aquela sardinha pro tem que ir, não larga seu emprego não, fica aí e tá, vai ficar igual seu pai e tal. Mas graças a Deus eu não ouvi minha mãe, né? Eu ouvi meu pai e hoje eu tô aqui. Né? A gente tem que escolher a quem a gente vai ouvir, né? Por mais que as pessoas nos amem, por mais que as pessoas que nos criam, né, e as pessoas próximas da gente nos amem muito, nem sempre eles estão nos dando uma direção correta. Uma coisa é um aconselhamento para a sua vida, para você não fazer besteira. Outra coisa é um aconselhamento de que caminho tomar para você avançar na vida, né? Que são as mentorias. Então, mãe, ela pode ser mentor para você não cometer alguns erros, não usar droga. Eu nunca usei droga, eu nunca bebi. Eu fui beber cerveja primeira vez na vida com 39 anos de idade, entendeu? Então, e eu morei em comunidade, eu nunca fumei, eu nunca cheirei, eu nunca fumei cigarro, mais o quê? Eu nunca um monte de coisa que todo mundo acha que é normal. Então, eu sempre tive a cabeça muito no lugar. E eu morei em lugares muito pobres, eu morei em comunidade, né? Eu ia para o jogo do Flamengo, eu fui da torcida jovem do Flamengo, a maconha passava de mão em mão. Quando chegava em mim, ela pulava, entendeu? Mesmo jovem, mesmo adolescente, mesmo querendo estar inserido no grupo, eu nunca me vi igual aos outros. Eu sempre entendi que para fazer parte de um grupo, eu não tenho que fazer o que o grupo faz, entende? Principalmente se aquilo não me faz bem, não me faz mal. Enfim, então minha mãe ela foi uma mentora incrível para eu ter caráter, para eu ser um homem de princípios, para eu ter responsabilidade. E meu pai foi o cara que me ensinou a pensar grande, entendeu? Então essa combinação foi extremamente importante, né? E é isso, né? E chegamos aí. Tô aí. Legal. Ainda tô no processo de crescimento, né? É isso aí. Mas você decidiu sair da área, né, que você estava para empreender. Por quê? O que Porque aconteceu? eu tinha o sonho de ser piloto. Eu sempre pensei grande. Certo. Eu sempre pensei grande. E tinha algo dentro de mim muito forte, Uhum. um incômodo. Cara, eu sonhava grande, eu não sei de onde vinha isso, assim. Provavelmente do meu pai. Mas mesmo morando na comunidade, mesmo andando com tênis de camelô, mesmo com roupa de camelô, eu não ficava dizendo isso para as pessoas. Mas depois de uma certa idade, quando eu comecei a me dedicar aos estudos ali, né, e trabalhar, e não sei o quê, eu comecei a perceber que aquela vida comum era muito pouco para mim, né? Era muito pouco para mim. E aí eu falava para os amigos, cara, eu vou ter dinheiro, eu vou ser rico, eu vou ter o carro tal, né? Os amigos do trabalho. O Fernando Tavares participou muito dessa fase da minha vida, né? Eu falava muito isso no quartel, porque era um lugar onde você convivia praticamente confinado, a semana toda eu passava no quartel. Eu ia à noite para casa, mas era o dia inteiro lá. E depois na Varig também eu passava o dia todo, ele trabalhava comigo. Então era muito comum eu compartilhar de vez em quando algumas coisas.
Mas o que me fez buscar novas oportunidades foi que eu tinha projetado. Eu comecei a estudar para ser piloto, eu comecei a sonhar em ser piloto. Para pagar as horas de voo, eu fiz o curso de comissário de avião. Ia ter a prova para comissário de avião, né? Comissário de aeronave, né? E a aeromoça na época, né? Aí o nome certo é comissário, mas chamavam antigamente de aeromoça, né? Só que o homem chamava de que? Aeromoço, né? Porque antigamente era só mulher. Então são os comissários. Porque muita gente não sabe o que é comissário, né? Comissários de voo. E eu fiz esse curso, mas eu não queria ser comissário de nenhum. Eu falava assim, se o cara me tratar mal, eu vou tacar o café nele, né? Então eu era meio ignorante. E aí, mas, cara, tudo pelo sonho. Eu queria o meu sonho, eu queria o meu objetivo, eu queria vencer na vida. E para eu vencer na vida, eu tinha entendido que como mecânico de avião não ia ser. Se eu quisesse crescer, se eu quisesse ter a vida dos sonhos, eu tinha que ser no mínimo piloto na aviação. E para ser piloto, eu não tinha dinheiro para pagar as horas. Aí eu fui fazer o curso de comissário. Quando chegou a época de fazer a prova para comissário, aconteceu o 11 de setembro. O Bin Laden decidiu jogar o avião lá nas Torres Gêmeas lá. E eu fiquei muito frustrado, porque eu estava muito já... Quando você começa a chegar próximo de sair da onde você está para ir para um outro lugar, você começa a ficar ansioso com aquilo. E você começa a meio que se despedir daquilo emocionalmente. Então, quando aconteceu o 11 de setembro, a prova seria em setembro, eu fiquei muito frustrado, né? Eu fiquei muito frustrado, porque eu queria muito sair do meu emprego, eu queria sair muito daquele ambiente. Apesar de eu amar os meus amigos e gostar muito daquilo, eu já estava de saco cheio. E aí um amigo que trabalhava comigo no balcão, no balcão não, na oficina de mecânica lá, eu já tinha saído da parte dos aviões e tinha pedido para ir para uma área mais isolada, porque eu não aguentava mais meu chefe também. E aí esse amigo falou para mim, cara, tem um negócio para tu. Aí eu fui. Cheguei lá, era uma reunião de venda de produto. E eu, óbvio que eu olhei para aquilo tudo e falei, pô, isso não é para mim. Né? Não tem nada a ver comigo, não é isso que eu quero na minha vida. Minha bateria está acabando disso aqui. Vou ter que botar para carregar. E aí, foi quando eu decidi, aceitei, né? Óbvio, vi tudo aquilo, gostei do produto, mas falei, cara, como é que eu vou vender? Não sei vender. E aí eles falaram que eles ensinavam e tal, e eu vi ali no depoimento de uma senhorinha, né, muito humilde, e ela ganhava R$ 800 por semana. Ela ganhou naquela semana 600, 700, R$ 800 por semana, e naquela semana. Eu falei, pô, essa mulher ganha o que eu ganho por mês, pô. Eu sou mecânico de avião. Ela faz isso paralelo, ganha por semana, ganha por mês. Tem alguma coisa errada. Então eu topei, né? E me desafiei e fui, cara. Fui, me lancei. Foi difícil pra caraca no início. Primeiro mês eu vendi um produto só com a ajuda de um amigo. No segundo mês, mais um. No terceiro mês, mais um. No quarto mês, mais um. Eu vendi 4 produtos em 4 meses. Mas eu não desisti. Por quê? Porque o cara me conectou a um curso e a um evento da empresa. E quando eu vi pessoas tendo sucesso, depoimentos de pessoas, aquilo mexeu muito comigo. Então eu entendi, cara, se eu aprender a fazer isso, eu vou ter sucesso igual a esses caras. Foi quando eu comecei a caminhar naquilo de maneira mais séria e a coisa aconteceu para mim, né? Eu comecei a vender muito, me tornei um excelente vendedor, fiquei bom no que eu fazia, comecei a ganhar mais do que no meu emprego, peguei 2 férias no emprego e uma licença, e nunca mais voltei. Eu voltei lá só para pedir baixa na minha carteira, né? E aí não voltei mais. E aí continuei na venda, fui crescendo. E depois de 3 anos enjoei do que eu fazia também, né? Foi quando eu conheci o multinível no ano seguinte, 3 meses depois de eu ter largado o que eu fazia. E aí a galera já conhece a minha história aí no multinível, né? Inclusive, se vocês quiserem ter um conteúdo mais completo da minha história, eu conto muito mais isso. Lá no meu YouTube tem um vídeo que é o live, dia 1, live, né? Dia 1, parte 1, dia 2, dia 1, parte 2, né? Da Academia do Multinível lá, no playlist da Academia do Multinível. Então tem minhas histórias lá, né? Pô, que legal. Pô, legal, mas com certeza você teve algum medo ou receio quando você arriscou, né? Uhum. Até porque se você... É o que eu falo para as pessoas. Quando a gente pega para fazer, a gente arrisca, eu sei disso. Mas se a gente não fizer, a gente nunca vai saber se aquilo ali vai dar certo, né? Uhum. E você pegou e fez. Você teve algum medo, algum receio naquele momento? Como você fez para contornar aquilo dali? Uhum. Na verdade, eu acho que o maior medo que qualquer pessoa tem quando começa algo é o medo de se frustrar, medo de não dar certo. Perfeito. Só que preste atenção, olha só que idiotice do ser humano.
Se eu não fizer, não vai dar certo. Porque eu não estou fazendo, então provavelmente não vai dar certo mesmo. Se eu fizer, pode não dar certo, mas pode dar certo. Entende? Então, na verdade, eu não tive tanto medo, porque em nenhum momento esse meu amigo me disse que eu tinha que largar o meu emprego para fazer aquilo. Eu sabia que eu podia fazer paralelo. Então é isso que às vezes eu não entendo quando a gente mostra um negócio para alguém, ou muitas vezes as pessoas que fazem multinível não sabem fazer fechamento, porque o maior problema do fechamento não é que as pessoas ficam com medo. Só que ela fica com medo do desconhecido. Ela tem medo, insegurança e dúvida. Quando você elimina isso, dizendo para ela, olha, a sua vida vai continuar do jeito que está. Você só vai pegar algumas horas do seu dia para se dedicar a isso. Se não der certo, você não vai perder nada. Mas se der certo, você vai ganhar tudo que você está vendo aqui. Entende? Então, eu acho que o fechamento, as pessoas querem um fechamento mágico, né? Aprender a mostrar o negócio, o nosso modelo de negócio para as pessoas, né? A gente não está falando de multinível, a gente está falando de empreendedorismo, mas as pessoas precisam entender o seguinte: quando você vai empreender, principalmente num negócio como o nosso, que você empreende eu também, não tem risco. Entende? Então, quando não tem risco, brother, não tem por que ter medo, né? O meu maior medo, acho que foi esse, foi de talvez não dar certo, entende? Talvez de alguém falar mal de mim, apesar de que eu era muito sem vergonha, então eu tava cagando para os outros terem falado de mim. Eu queria ganhar dinheiro, meu irmão, eu queria o meu sonho. Então, quando você tem um sonho, eu acho que duas coisas, Tati, que fazem uma pessoa vencer. A primeira é ela estar determinada a buscar os seus sonhos. Primeiro é ter um sonho grande. Sonhos muito grandes. Duas coisas que fazem as pessoas vencer. Na verdade, são mais coisas, tá? Mas eu acho que o start, a chave vira. O cara fala assim, cara, começa ali. Aonde nasce a vitória de um ser humano? Primeira coisa, no sonho. No sonho. Ele precisa de um sonho, ele precisa de um objetivo grande. Uma meta ousada, um sonho ousado, objetivos ousados, que não sejam tão fáceis. E o segundo é ele estar determinado a ir atrás desse sonho. Aí nasce, aí vem as outras coisas, entendeu? Mas é isso. E o grande problema é que parece que as pessoas estão sem sonho. O sonho das pessoas agora não é mais ter um carro conversível. Mas ela tem um carro conversível para quê? Gasta muito, PVA muito caro, tem seguro. Eu prefiro andar de Uber, que é o motorista particular. Vai cagar no mato, meu irmão. Conversa mole do caralho. Então, isso é conversa mole, isso é conversa de quem não quer ir atrás do sonho, entende? As pessoas têm medo de fracassar. E aí elas ficam arrumando desculpa para poder justificar a falta de iniciativa, entendeu? É cruel, mano. Eu, sinceramente. E tudo que as pessoas precisam são de pessoas que acreditem nelas, entendeu? E digam isso para elas. Por isso que as pessoas seguem a gente, seguem os empreendedores, querem ouvir os empreendedores, eles querem a coragem que a gente tem, eles querem o conhecimento que a gente tem, eles querem o resultado que a gente tem, mas eles não estão dispostos a pagar o preço que a gente pagou. Então a gente está lá para incentivar, para dizer, você pode, você consegue. Cara, Deus te fez para vencer. Eu ouvi uma pregação agora do pastor Felipe Valadão, né? Eu congrego na Lagoinha Barra da Tijuca, e o pastor Felipe, ele é o líder da Lagoinha Rio de Janeiro, junto com a Mariana Valadão, e ele fez a pregação das 18 horas da Lagoinha Niterói. E ele estava falando sobre isso. As pessoas falam assim, ai, ora por mim porque você tem mais fé que eu. Cara, olha só, a fé vem de Deus. Na verdade, tem não é que a fé vem de Deus. Deus, ele é o autor da nossa fé, né? E ele também é o consumador. Ao mesmo tempo que ele é o autor, é o que cria, né? Ele é o que executa. Então, tudo que Deus precisa é só que a gente creia. É que a gente creia e declare. Eu só preciso crer e declarar e continuar caminhando em direção ao que eu quero, porque ele vai fazer, né? Então as pessoas, elas têm elas querem, elas dificultam, né? Como é que eu vou dizer isso? Elas tornam difícil a materialização dos seus sonhos, elas tornam difíceis, né? O seu crescimento por causa das respostas que elas ficam buscando. Cara, a gente não precisa de todas as respostas. A gente não precisa ver todos os degraus da escada. A gente só precisa ver o próximo degrau da escada, entende? A gente não precisa ver todos.
Cara, tipo assim, você acha mesmo que eu sabia que eu ia chegar onde eu cheguei? Que eu ia morar na casa que eu moro e ter os carros que eu tenho? Eu não sabia disso. Eu não entrei no negócio para isso lá atrás. Eu entrei no negócio para melhorar de vida. Eu não sabia como ia acontecer. Mas eu tive coragem de dar o primeiro passo. E aí depois eu ganhei coragem para o segundo passo. E as coisas vão fluindo à medida em que você vai caminhando, à medida em que você vai fazendo. Né? As pessoas querem ver o final da história. Mas ao homem não é dado o direito e nem a visão do final. Ao homem é dado uma visão mental, para ele mentalizar, para ele imaginar, né? E a possibilidade, o poder de crer e declarar. E, cara, e deixa fluir. Né? Eu não sabia como eu ia ser rico. Eu não sabia como eu ia ganhar dinheiro. Eu não sabia como eu ia morar no bairro que eu amo, desde criança. Eu não sabia como eu ia andar nos carros que eu adoro, que eu sempre quis, o carro conversível, ter um carro esportivo, ter a Evoque. Eu não sabia como, né? Mas eu sabia, mas eu queria muito. Então, eu simplesmente acreditei que era possível e, cara, eu sonhei e criei, né? E trabalhei. E quando você crê e você trabalha, por mais que você esteja trabalhando errado, algumas coisas vão acontecer no caminho para materializar aquele sonho, entende? Então, é isso que falta para as pessoas. As pessoas têm medo de dar o próximo passo, porque ele quer enxergar o final da escada, o final do caminho ou o último degrau. Você nunca vai enxergar o final do caminho e o último degrau, porque entenda uma coisa, o que Deus tem para você é infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Então, se ele tem infinitamente mais do que pedimos e pensamos, você não tem nem condições de enxergar onde você vai chegar se você crer e caminhar, entende? Então, não tem como. Imagina, não tem como. Cara, eu construí um negócio que as pessoas querem ter um negócio do tamanho do meu, as pessoas querem ter a vida que eu tenho. Mas, sinceramente, nem começou. Nem começou. Eu só tenho 15 anos de multinível. Eu só tenho. Porque eu tenho 42. Eu quero viver 100 anos. Se eu viver 100 anos, faltam quanto ainda? Faltam 58 anos de multinível ainda para construir, entende? Falta muita coisa pela frente. Eu não sei se é multinível até o último dia da minha vida, né? Porque muitos são os planos do homem, né? Mas a resposta certa vem de Deus. Eu acredito que sim. Eu acredito que Deus tem propósito comigo no multinível por muitos e muitos anos da minha vida, ou talvez para a minha vida toda. Mas eu simplesmente confio. Eu caminho, confio, profetizo e faço o que tem que fazer, né? E vou caminhando. E as pessoas, elas querem respostas, mas, cara, ao homem não é dada todas as respostas, mas é te dado o poder de crer e dar os primeiros passos. Se você crer e fizer a tua parte, as coisas vão acontecer. Qual foi a pergunta mesmo que tu me fez que eu nem sei? Não, mas tá certo. É porque... Deixa eu ver qual foi. Foi empreender. Porque você... Não, mas você respondeu direitinho. Por causa do medo, por causa do medo. Então, isso. Na verdade, eu não tive medo, porque eu estava muito insatisfeito. Outra coisa interessante. Boa, interessante isso. Diga. Faz a pergunta de novo. O pessoal está gostando da sua resposta. Faz a pergunta de novo, porque eu vou falar de uma outra maneira agora. Faz a pergunta de novo, só para o pessoal que está vendo saber. Tá. Muitas pessoas têm medo de fazer algo novo, né? E você estava no lugar onde, historicamente, era o teu lugar certinho ali para você poder desenvolver. E você deixou aquilo ali para poder fazer algo novo. Você teve medo? Qual foi o medo que você teve? Não, na verdade, eu já respondi isso. Falei que o maior medo que as pessoas têm é o medo de não dar certo, é o medo de fracassar, por isso as pessoas não vão. E aí eu respondi. Tá mudo. Agora voltou. Voltou. Eu acho que é o teu microfone. É porque o meu fone acabou a bateria. Você falou que acabou a bateria. Tô carregando aqui um pouquinho. Tá. Então, o que acontece? Então, as pessoas, elas já não... tipo assim, eu quero empreender, mas eu tenho medo de arriscar. Se eu não arriscar, eu nunca... já vai dar errado mesmo, né? O empreendimento. Porque eu não vou arriscar, então eu não vou fazer aquilo, vou continuar com a minha vidinha aqui, vou ficar com as minhas coisas. Se eu arriscar, se não der certo, eu continuo com a mesma vidinha de que se eu não arriscar. Entende? Se não der certo. Mas e se der certo? Ou se der um pouco certo? Eu avanço um pouco mais. Então, é isso que eu estava falando. Então, o medo
é o que mais, o medo de empreender, o medo de não dar certo, o medo de fracassar, o medo de errar, né? É o que mais prende as pessoas. Eu não tive esse medo. E uma outra coisa interessante que eu acho também, o porquê que muita gente arrisca e não tem medo. No meu caso, por que, Márcio, então, que você não teve esse medo quando você arriscou, você aceitou de pronto? Primeiro, eu entendi que aquilo que eu ia fazer não colocaria em risco o que eu já tinha. Quando as pessoas entendem que aquilo que ela já tem, que ela já construiu, não será colocado em risco, a probabilidade dela aceitar a proposta, dela arriscar, é maior. Ponto número 2. Eu estava incomodado com a minha situação. Eu estava insatisfeito. Então, uma das coisas que ajuda as pessoas a arriscar também é a insatisfação. Quando a pessoa está insatisfeita com a vida que ela tem, muito, muito insatisfeita, ela está mais aberta a novas possibilidades. Quando essa pessoa também está insegura com a vida que ela tem, com o emprego dela, com a ameaça de ser mandada embora, se ela não tiver com a ameaça de ser mandada embora, ela ganha um dinheirinho razoável, ela nem arrisca, porque ela não quer se comprometer, ela não quer trabalhar nas horas extras. Mas quando ela está com o risco de perder aquilo que ela tem, ela corre atrás, entende? Ela se abre mais para o novo. Por isso que esse momento de pandemia, de quarentena, pós-quarentena, e os próximos 1 ano, talvez, o marketing multinível ele vai crescer muito, absurdamente. Então, deixa eu te falar uma coisa. É a próxima pergunta. Exatamente, acertou, né? Tá dando eco. Tá dando eco porque eu tô sem o fone de ouvido. Mas, e agora, tá legal? Não, só quando eu botar o fone. Continua falando. Tá, então tá. Muitas pessoas falam assim, vou segurar meu dinheiro, fico com medo de empreender. Né? O que você diria para essas pessoas que têm medo de empreender logo no momento que elas mais precisam? Olha, Tati, as pessoas elas têm medos diversos, né? Elas podem ter o medo que elas quiserem da vida delas, né? O que eu diria para uma pessoa que está com medo de empreender no momento que ela mais precisa? Será que ela precisa mesmo? De verdade, empreender não é para quem precisa. Empreender é para quem sonha grande, para quem pensa grande, entendeu? Porque precisar, todo mundo precisa. Se você for na porta de todo brasileiro e perguntar para ele se ele precisa ganhar mais, ele vai dizer que sim. Porque as contas deles podem até estar pagas, mas estão sempre atrasadas, está sempre enrolado. Ele sempre quer uma coisinha a mais que ele não pode comprar. Então, todo mundo quer um pouco mais. Todo mundo precisa, né, talvez, de um pouco mais, ou quer um pouco mais. O problema é que as pessoas não desejam de todo o coração. Aquilo que ela quer um pouco mais, talvez não seja tão importante assim, entende? Não é tão incômodo assim. Porque quando aquilo que você quer muito te incomoda, te tira da zona de conforto, você vai lá e busca, entende? E falando aqui, hoje eu estou bíblico demais, né? E a Bíblia fala sobre isso, ela fala sobre batei e abrir-se-vos-á. Buscais e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Ou seja, antes da porta se abrir, você precisa bater. Antes de você receber, você precisa buscar. E antes de você receber, você precisa pedir, na verdade, né? Buscais e achareis. E antes de você achar, você precisa buscar. Então, na verdade, as pessoas precisam ter uma ação primeiro com relação àquilo que elas desejam, àquilo que elas querem. E no fundo, as pessoas estão sem ação. Eu estava vendo o Felipe Valadão também falando hoje na pregação. Ele falou, nós estamos numa geração muito mimizenta. A geração de hoje é muito mimizenta. É a geração que qualquer coisa que você fala, ela se dói, né? Qualquer xingamento que você faz, ela, né? Já fica logo esquisitinho, né? Na minha época, cara, esse negócio de bullying não existia. Era zoação para tudo quanto é lado. Eu tive uma porrada de apelido. Eu nunca cheguei em casa, ai mãe, me chamaram de tal coisa. Hoje em dia as crianças são assim. Eu já estou ensinando meus filhos a isso. Falei, minha filha, quando você crescer, você tem a cabecinha avantajada. Vamos te chamar de cabeçuda. Aí você fala, é porque eu sou inteligente, entendeu? E tal. E, porra, eu tenho a cabeça grande, tenho a cabeça pequena. E tu, que é não sei o quê, devolve, sei lá, para qualquer coisa. Mas não venha chorando, reclamando que nem te chamou de cabeção, porque vão te chamar. Se você tem um cabeção ou não, você tem uma cabecinha, nego vai te arrumar um apelido, se for um cabeção, não te arrumar um apelido também.
Então, é uma geração muito mimizenta, entende? Muito Nutelinha da mamãe, né? Cara, eu não posso nem falar, porque vai dar merda se eu começar a falar o que eu penso. Começou um movimento lá nos Estados Unidos por causa dos negros e tal, por causa de mataram um rapaz. Cara, matam negros todo dia, matam brancos todo dia, matam índios todo dia, matam mulher todo dia. Cadê os movimentos para isso tudo, entende? É óbvio, eu entendo, né? Eu sou afrodescendente. De alguma maneira, eu sou afrodescendente. Eu sou filha de- Minha mãe é nem mulata. Minha mãe é mulata do cabelo ruim. Né? As minhas tias também. Do cabelo ruim, não. Do cabelo, né, de afrodescendente. Né? Para cultura de alguns lugares é ruim. As minhas tias, meus primos. A gente tem olho puxado, beição, né, a maioria. Né? E cabelo ruim. Né? E, cara, de verdade, meu. Eu não tô nem aí. Entendeu? Claro que a gente pode ter sofrido um preconceito aqui ou ali, mas esse mimimi não vai adiantar de nada, entendeu? A gente precisa lutar e vencer. A gente precisa vencer a gente aqui dentro para depois vencer fora. Quando você vence aqui fora, você cala a boca de todo mundo. Então, uma das coisas que eu decidi na vida foi vencer para calar a boca de muita gente. Porque eu era um patinho feio, né? Eu era o menino da minha galera quando eu era adolescente. Quando eu entrei na adolescência de fato, nos meus 13 anos, eu estava morando numa comunidade. Dos amigos da escola, eu era o único da favela, entende? E eu fiquei ali durante 3 anos naquele lugar, 2,5, 3 anos. Pô, minha camisa rasgava na costura e eu ia para a escola com camisa rasgada. A minha calça eu prendia, meu fecheclé estava estourado, minha mãe não mandava para a costureira, eu usava alfinete para segurar a calça. O meu tênis era do camelô, né? Uma vez eu ganhei um Headley rasgado de um cara, aí costurei o Headley com o Headley costurado. Cara, de verdade, minhas camisas eram da feirinha da Pavuna, entende? Meu Nauru, a vez que eu consegui comprar um Nauru no Natal, era um Nauru do camelô de Madureira, que o Nauru, o solado comia e o sapato ficava de lado, assim, era uma bota. Eu tinha Nauru também. Pois mas Nauru original só tinha quem tinha dinheiro, eu era duro, né? Eu ia para matinê todo domingo, né, lá em Anchieta, quando eu morava na Pavuna, né, na New Point. Alguém vai conhecer a New Point, aí eu frequentei New Point. Frequentei New Point para todos da Pavuna. Então, eu tinha duas bermudas. Num domingo eu ia com uma, no outro domingo eu ia com outra. No outro domingo eu ia com a mesma, né, do anterior. E no outro com o outro, e era assim, bicho. E com aquele tênis do caminho ia eu, cara. E eu era feliz do jeito que dava, entendeu? Então, tipo assim, Meu, e aí hoje, né, fica com essas histórias aí, com esses mimimizinhos, querendo botar a culpa na cor porque não cresce. Palhaçada do caramba, meu. Quem quer vencer vai lá e faz, entende? Eu acho que tudo que as pessoas precisam é de um sonho grande, de sonhos ousados, objetivos grandes e claros, e ter um desejo muito grande de vencer. Se a pessoa tiver isso, meu amigo, nada para essa pessoa. Ela vai pelo menos começar a caminhar. Isso é o start para ela começar a caminhar, né? E as coisas vão acontecendo no caminho. À medida em que ela caminha, vão aparecendo oportunidades na frente. Porque as oportunidades, ela aparecem para quem está... As oportunidades, as bênçãos, elas vão aparecendo para quem está caminhando, para quem está em movimento, para quem está em direção ao seu sonho, ao seu objetivo. Né? Você vai conhecer uma pessoa no caminho que vai falar de algo para você, aí você vai conhecer outra que vai te mentorear, aí você vai conhecer uma pessoa que você vai casar e vai somar na tua vida. Então, quando você começa a caminhar, né, sonhar e caminhar, né, trabalhar, fazer o que tem que ser feito, trabalhar com o que você tiver na mão. Pô, Márcio, eu tenho sonho, eu tenho desejo, mas não tenho oportunidade nenhuma. Então, faça o teu melhor naquilo que você faz. Em algum momento vai aparecer uma nova oportunidade para você dar um upgrade, e outro. Quando você olhar, você já está longe e o tempo passou e você já está lá em cima, né? Então, é isso. Ótimo. Mas, enfim, vamos lá para a próxima. Vamos. Perguntaram assim, em tempo de crise, né? A gente sabe que a gente tem momentos de crise, seja no negócio, seja na vida mesmo, que a gente fica para baixo. A gente fica desanimado com alguma coisa e tal. O que você faz quando isso acontece? Qual é a sua válvula de escape, digamos assim? Enfim, fala pra gente. Fala de novo, fala que cortou na hora que eu botei aqui o fone aqui. Tá. Vou fazer de novo a pergunta. A gente sabe que a gente passa por momentos de crise, às vezes. Seja crise ou no próprio negócio, que as pessoas podem ter mesmo, ou crise mesmo da gente estar mal, hoje eu não tô bem e tal.
Como é que você encara isso? Porque você, antes Cara, de ser o nível que você é Márcio Ângelo, pô. Como é que mas você encara eu isso? sempre encarei da mesma maneira. O meu pai ele me ensinou que os dias maus passam. Os dias maus são como chuvas, entendeu? Talvez chova hoje, amanhã e depois de amanhã, mas depois vai passar, entende? Nada é tão bom que dura para sempre, nada é tão ruim que dure para sempre, né? Então, não é nada tão bom que não possa ser melhorado, nada tão ruim que não possa ser melhorado. Mas as coisas boas não duram para sempre, né? Entre aspas, né? Óbvio que pode melhorar sempre, mas os dias difíceis eles não duram também para sempre, eles vão passar, né? Então, eu acho que o que faz isso é a experiência, né? O tempo de vida, você vai aprendendo a lidar com isso, ou quando você tem pais que te ensinam isso. O meu pai, ele dizia sempre isso para mim, eu aprendi isso com o meu pai. Ele falava assim, cara, hoje a gente não tem, mas amanhã é outro dia. Hoje a gente não tem. Nunca tinha. Mas ele sempre dizia isso, amanhã é outro dia. Amanhã é outro Minha mãe dia. falava isso pra mim Eu também. não vendi hoje, Minha mas amanhã talvez eu venda. Meu pai trabalhou minha com mãe venda, falava né? isso. Eu não vendi É. hoje, mas amanhã eu vou vender. Meu pai sempre estava motivado. Eu nunca vi meu pai choramingando. Eu já vi ele puto, já vi ele chateado, já vi ele sofrendo, mas eu nunca vi ele desmotivado com relação ao futuro. Meu pai, às vezes, ele estava triste com o agora, mas com o futuro, nunca. Meu pai sempre acreditou no futuro. Antes dele morrer, um pouquinho antes dele morrer, é interessante isso, porque eu falava, caraca, mano, meu pai não desiste. Meu pai falava assim, cara, eu vou. Meu pai estava no segundo AVC, se recuperando do segundo AVC. Ele falava assim, ele espraguejava, brigava com Deus, né? Ele estava morando comigo, eu estava cuidando dele. E ele falava assim, no final, ele falava assim, eu vou voltar a andar, tu vai ver só. Eu vou voltar a andar e eu vou voltar pro meu ramo, e eu vou voltar a ir pro garimpo, e eu vou voltar a comprar minhas pedras. Meu pai estava sempre com a visão no futuro, sempre, impressionante. Ele sempre estava declarando o melhor para o dia seguinte. E isso foi, eu acho que foi uma das maiores lições que eu tive na vida, foi essa. Uma das maiores lições, porque é uma coisa incomum hoje. As pessoas não estão declarando o futuro. Eu não precisei me converter para ouvir isso na igreja. Eu já ouvi isso de um cara que era incrédulo, meu pai nunca foi. Mas meu pai se converteu quando eu já estava com 6, 7, 8 anos de idade, mais ou menos. Então, assim, mas mesmo assim, mesmo convertido, meu pai era loucão. Ele não era assíduo à igreja, ele não lia a Bíblia, nada. Ele só aceitou Jesus e ia de vez em quando para a igreja ouvir a palavra. Mas ele já era assim, entende? Então, eu acho que um dos maiores ensinamentos dele foi esse. Sempre tá crendo de que o próximo dia era melhor do que o outro. Então, ele sempre, 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 sempre. Então, eu acho que isso me ajudou, né, a passar pelas dificuldades que eu passei. E a dica que eu tenho para as pessoas é essa, né? O que faz uma pessoa passar por um dia difícil? A palavra certa é esperança, né? A esperança do verbo esperançar, né? Eu tenho a esperança de dias melhores. Então, você não fica sofrendo pelo dia de hoje. Você fala, cara, hoje tá ruim, mas amanhã vai estar bom. Hoje tá ruim, mas amanhã vai estar bom. Só que não adianta também só esperançar. Você precisa agir. Você precisa fazer o melhor todo dia para que esse dia bom chegue, né? E ele vai ficando melhor, né? Então, é isso. Eu acho que nos dias difíceis meus, tem dia que eu falo para casa, não tô legal hoje, não tô muito afim. Aí hoje eu tenho. Aí, não tá muito afim, cara? Se reclui num lugar, vai ouvir uma música, vai ficar sozinho com você mesmo, vai ficar sozinho com Deus, vai orar, vai ouvir uma pregação, vai ouvir uma música que te levante, que te empodere, vai ouvir músicas que te joguem para cima, né? Vai visitar o teu sonho, vai ver o teu carro na concessionária, vai andar pela rua, vai andar na beira da praia, vai no parque. Se você mora no meio do mato, vai ficar um pouco na natureza. Você e Deus, você e o universo ali no meio da natureza. Enfim, existem muitas maneiras de você vencer os dias maus, né? Agora, os sonhos ajudam muito. Os sonhos ajudam muito. Olhar as coisas certas, se alimentar da informação certa, ouvir as pessoas certas, né? Ajudam demais a você vencer os dias difíceis. Então, eu acho que um dia ruim, um dia difícil, ou momentos difíceis são iguais chuva, né? Dias de chuva. Vai passar e o sol vai brilhar. E quando o sol brilhar, você tem que estar pronto para aproveitar o sol. Eu acho que esse é o caminho, né?
E quanto à afirmação do tipo, quando você desiste do negócio, você desiste de você. O que você tem para Olha, falar sobre isso? não concordo. Depende. De repente a pessoa está desistindo do negócio porque o propósito da vida dela é outro. Quando ela desiste do negócio porque ela é um desertor e o negócio é o negócio para a vida dela, aí ela está desistindo, na verdade, de uma oportunidade de realizar os sonhos dela com aquilo. Talvez ela tenha novas oportunidades para realizar com outra coisa. Talvez não. Entende? Aí eu não sei o que dizer, porque isso aí é da vida pessoal de cada um. Aí só Deus sabe, né, o futuro da gente. Eu sei de uma coisa, todas as oportunidades que eu tive, que eu criei, que era de Deus para minha vida, mesmo não sendo crente, porque eu me converti um pouco antes de eu entrar no multinível. Na venda direta eu não era convertido. Mas todas as oportunidades que eu criei, eu mergulhei de cabeça, eu acreditei e eu fui até o fim. Eu lutei, né? Quando eu fiz prova para aeronáutica, é uma situação engraçada. Eu descobri o curso da aeronáutica na escola. Eu estava passando pelo corredor, eu lembro disso claramente. Eu estava passando ali no corredor, era um T, né, um corredor das salas ali, e tinha uns caras conversando. Eu tinha uns 15 anos, e os caras de 17 anos estavam conversando, da oitava série. Eles estavam conversando e falaram, pô, tem um curso lá no Campo dos Afonso, meu irmão, de não sei, de mecânico de avião. Eu estava passando e ouvi. Eu não estava na conversa. E eu não era daquele grupo, eu era menor. Eu só ouvi. Eu só gravei aquilo, mecânico de avião no Campo dos Afonso. Cheguei em casa e falei pro meu pai, pai, tem um curso de mecânico de avião no Campo dos Afonso, eu quero saber disso, eu quero saber disso. E isso foi depois que aconteceu o episódio do destelhamento da minha casa. A minha casa ela foi destelhada no Natal, né? E foi um momento muito forte para mim. Foi um momento da decisão. Foi um dia que eu tomei uma grande decisão na minha vida ali. E eu nem sabia que eu tinha tomado aquela decisão. Foi uma decisão inconsciente. E a partir do ano seguinte, quando entrou o ano letivo seguinte, eu parei de zoar na escola. Eu tinha repetido a quinta série uma vez. Eu que era só nota 10, saímos da onde a gente morava, fomos morar perto da comunidade. Aí fui para repetir a quinta série, depois eu passei para a sexta. Aí eu repeti a sexta, fui expulso de uma escola de freira. Aí fiz a sexta série de novo, repeti de novo. Isso aconteceu nessa transição. No ano seguinte, eu fui para a escola com a cabeça diferente, depois daquele episódio da minha casa na comunidade. E eu fui decidido a não brincar mais com a minha vida, a levar a sério as coisas. E olha só como são as coisas. Quando você toma uma decisão de levar as coisas a sério, quando você toma a decisão de caminhar rumo a algum lugar, mesmo que você não tenha muita clareza desse lugar, mas pelo menos caminhar, as coisas aparecem. Por que eu não ouvi essa história do curso de mecânica de avião no ano anterior? Foi no ano que eu tinha tomado uma decisão. Porque quando você toma uma decisão de caminhar, quando você toma uma decisão de vencer, quando você toma uma decisão de mudar, de transformar, de ser melhor, as oportunidades elas vão aparecendo na sua frente. E aí cabe a você abraçá-las ou não. Então ali foi uma informação que eu tive, que eu levei para o meu pai. Meu pai me enrolou 2 meses, mas me levou lá. Eu conheci o curso. Eu andamos pra caramba no Campo dos Afonso, porque a gente não sabia onde era, ninguém conhecia. Era dentro do Parque de Material do Aeronáutico do Afonso. Eu peguei todas as matérias do curso. Eu não podia fazer prova, porque a prova eu só podia fazer com 17 anos. Eu tinha 15. Então eu esperei 2 anos para fazer essa prova. Só que eu fui malandro. O que aconteceu? Quando eu me mudei para casa do meu avô... Mudei para casa do meu avô? Não, eu mudei para casa do meu avô, eu morei na casa do meu avô, e aí depois eu fui morar em Cavalcante. Quando eu fui morar em Cavalcante, com uns 17 anos, eu fiz a prova com quase 18 anos. Eu comecei a namorar uma moça que ela era professora do meu primo. E aí eu falei, cara, arruma os livros para mim, livro de todas as séries possíveis. E eu comecei a estudar em casa. Eu estudei. Eu passei o ano estudando. Eu estudei um ano para fazer a prova. E eu estudava de 9 eu tinha horário. Eu acordava, tomava café, começava a estudar 9 horas. Parava meio-dia, almoçava, voltava em casa. Meu pai não tinha dinheiro para pagar curso. Eu estava sem ir para a escola nessa época, eu acho. Eu estava sem ir para a escola? Tava. Eu tinha acabado a oitava série. Fiz a oitava série na escola pública, lá em Auma. E aí eu fiz essa prova e passei. Então, nem lembro por que eu estou falando isso.
Mas, Não tem voltando problema, o aqui, pessoal tá gostando e eu também, vai. A gente tá aprendendo com quando você. você toma uma Fica decisão na tranquilo. vida, quando você toma uma decisão na vida, tudo aquilo que vai te levar para aquela decisão, para aquele sonho, para aquele objetivo, começa a aparecer no caminho. Pequenos sinais vão aparecendo e você vai aproveitando. Né? Você falou dos dias difíceis, né? Então é isso. Eu particularmente, eu acho que uma das maiores lições que eu aprendi foi não me desesperar nas dificuldades. Foi não ficar desesperado, achando que tudo pode acabar. Eu sou muito forte. A minha mente é muito forte. Eu tenho uma mente forte. Eu acho que pessoas de mente forte vencem com mais facilidade. Se você não tem uma mente forte, você pode educar a sua mente para ser forte. Como? Ouvindo coisas que fortalecem a sua mente. E o que fortalece a sua mente? Músicas que te empoderam, que te levantam, leituras que te empoderam, que te levantam, exemplos de pessoas, histórias de pessoas que te empoderam, te levantam. E, cara, você vai encontrar, se você procurar, tem gente que está aqui vendo essa live, talvez esteja com a vida arrebentada. Eu não sei o que você está vivendo na sua casa agora, você que está nos assistindo aí. Talvez você tenha perdido o marido, talvez você tenha perdido a esposa, talvez aconteceu alguma coisa muito grave na tua casa, você se separou, talvez alguém morreu muito, que você ama muito. Talvez você perdeu um filho, talvez você perdeu uma filha, talvez você perdeu o emprego, talvez você perdeu tudo. Cara, mas se você for buscar, você vai encontrar pessoas que já passaram pela mesma coisa que você está passando. E você vai encontrar pessoas que estão do mesmo jeito, sofrendo, apanhando e vítimas, e você vai encontrar pessoas que venceram. Aonde eu busco força? Olhando para aqueles que venceram, tentando entender o que eles fizeram, perguntando, aprendendo o que eles fizeram para eu fazer também. Então, tudo que as pessoas vivem hoje na sua vida, alguém já viveu e já venceu. Então, tudo que a gente precisa saber, por isso que o nego fala que o conhecimento liberta, né? Qual é a palavra que fala? Tem uma palavra que fala sobre isso, que o conhecimento, ele liberta você, né? Ou alguma coisa nesse aspecto. E é isso, quando você conhece a verdade, quando você busca o conhecimento certo, você vence, você vai ser liberto daquela circunstância que está te prendendo, daquela situação. Então, acho que é isso. E vencer dias difíceis, é uma coisa que todos nós temos que aprender, porque todos nós vamos ter dias difíceis, meses difíceis e anos inteiros difíceis. Tem gente que vive anos inteiros difíceis, mas é possível vencer, né? É isso aí. Sim. Deixa eu ver aqui qual foi a outra pergunta que eu fiz. A sua live vai fechar, tá? Em 5 minutos Vai eu acho que ela acabar vai agora. encerrar. Vai acabar Não, mas agora. aí você pode fechar e se quiser abrir de novo, você abre. Acho melhor, porque você não vai conseguir responder em 2 minutos. Vai lá, pergunta, se estiver fechando, você fecha aí. Coisa. Mas é melhor começar o raciocínio no outro GTV? Não, vai aqui, porque a galera vai querer saber da resposta, a gente faz igual o João Kleber. Então tá. Pera. Aí, Qual é a importância de você visitar uma loja de automóveis, por exemplo? Qual é a importância de você visitar? Porque tem gente que não acredita que é possível. Se você tem o sonho de ter o automóvel, é importante você visitar. Se o teu sonho não tem nada a ver com aquilo, você não tem que fazer lá. Vai cair. Agora? Vai. Então encerra aí e começa. Vai. Beijo, gente. Tamo voltando.